Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o Deus eterno, porque Ele nos deu mais um dia para podermos estudar a palavra do Senhor Deus, para podermos alimentar o nosso coração, para que nós possamos vencer o dia de hoje. Louvado seja o Senhor Jesus pela oportunidade, a chance e o privilégio de nós estarmos vivos pelo poder do Senhor Jesus. Que coisa boa é nós estarmos mais uma vez juntos para estudar a palavra do Senhor Deus. Quero mandar um abraço para todos vocês que têm nos acompanhado, que têm compartilhado o ano bíblico. Eu tenho certeza absoluta que você está sendo um grande missionário ao compartilhar esse material, esse conteúdo para outras pessoas. Louvado seja Deus, porque o trabalho de Deus está sendo feito para o mundo inteiro. Louvado seja o Senhor Jesus. Então eu convido você agora, nesse momento, a igreja também, para que nós possamos nos ajoelhar e falar com a majestade do céu. Vamos lá orar junto conosco? Querido soberano Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós estamos agradecidos, porque o Senhor Deus nos deu mais um dia, mais um privilégio de podermos fazer as coisas conforme o Teu queria, a Tua vontade, Senhor. Quero te pedir Tua bênção, Senhor Deus, a cada um desses que está nesse momento ouvindo o ano bíblico, meu Pai. Que eles possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo, que eles possam, Senhor Deus, sentir o desejo de nunca mais deixar de fazer o ano bíblico, Senhor. Nos abençoe agora, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Olha que nesse momento nós vamos louvar o Senhor eterno, olha que hino maravilhoso, Se Tu Buscares a Jesus, com o hino 128. Vamos lá cantar. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador, há de vir manhãs de luz, e paz em seu amor, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além, a luz que Ele prometeu, em seu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá dos céus, de Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontarás para ti no lar de além. Olha, Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Cremos que junto ao Salvador, conforto has de gozar, se buscares conhecê-lo, assim amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Muito bem, que hino maravilhoso, que você possa encher seu coração e cante mais vezes esse hino durante o dia de hoje. Nesse momento nós vamos decorar a palavra do Senhor Deus, colocar no nosso coração um texto muito bom que diz: maravilha-nos que estão depressa. Que texto fantástico. Vamos decorar junto conosco, eu convido a igreja também para que nós possamos colocar na nossa mente Gálatas 1, do 6 ao 9. Vamos juntos decorar esse texto? 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasses daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Muito bem, que você possa passar o dia de hoje decorando esse texto que está lá em Gálatas 1, do 6 ao 9. Que Deus te abençoe e te convido agora para que você possa chamar sua família, convide seus amigos para que nós possamos estudar junto a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, você que está em casa. Bom dia, nossos irmãos que estão sempre conosco todas as manhãs. Você tem levado avante esse material para as outras pessoas? Tem dado a eles a chance de conhecer o que você tem conhecido? Tem se envolvido na missão celestial de espalhar o Evangelho para todos os lugares? De fazer com que as pessoas, pela graça de Cristo, pela mensagem tão trabalhada do ano bíblico junto com o espírito de profecia, possa ter a chance de conhecer o que você conhece? Louvado seja o nome de Deus, porque o que vamos estudar hoje, o Senhor Deus em sua bondade deixou de uma forma tão delicada, tão cuidadosa na palavra, que nós podemos saber algumas coisas que por aí se tem como interrogação. A primeira parte que nós vamos estudar, o que está em Ezequiel, do capítulo 43 ao 45, eu queria que vocês dessem uma olhadinha rápida na ação de Deus restaurando o templo, não é? O Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, ao restaurar o templo, na verdade o Senhor Deus estava tentando restaurar o homem, dando a ele, dando ao ser humano, dando ao povo de Israel, condições de dizer e entender o que deveriam fazer para não cair mais na mesma situação, né? A glória do Senhor entra no templo. Pode passar. Existem algumas partes especiais que o Senhor Deus deixou claro ao seu povo que eles deveriam agir, que eles deveriam fazer para que a glória do Senhor pudesse entrar no templo da vida, não somente no templo físico, né? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro. Irmãos, essa é a parte mais importante da lição. Se você consegue entender que tal coisa é impura e que tal coisa é pura, este é o grande trabalho do Evangelho, nessa grande dificuldade que acabou se estabelecendo no planeta, que as pessoas não compreendem o que é certo e o que é errado. Elas já não sabem mais o que é pecado. E o Senhor Deus pede que seu povo seja ensinado, pela palavra de Deus, obviamente, a fazer a distinção entre uma situação e outra. E o Senhor Deus tem uma mensagem também ali para
a quem dirige o povo de Israel. Dá uma olhada naquela balança. Eu achei muito interessante a imagem que se coloca, que a palavra de Deus coloca, para estabelecer um paralelo interessante no capítulo 45, entre a justiça que ele espera de seu povo, né? Vocês já foram longe demais, parem com a violência e a opressão, façam o que é justo e direito, parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do Senhor, olha lá, balanças honestas, usem balanças honestas em todos os sentidos, né? Nós vimos ontem, na lição de ontem, como Deus leva a sério essa questão do cuidado que se deve ter com algo que passa em nossa mão, com os privilégios que temos de possuir alguma coisa ou estar trabalhando relacionado aos bens que as pessoas possuem. E hoje, no entanto, o Senhor Deus, em Marcos capítulo 14, 3 a 11, Mateus 26, 6 a 13, em Lucas 7, 36 a 50, São João 11, de 55 a 57 e 12, do 1 ao 17, tem uma mensagem muito séria para nós. Deixa eu comentar uma coisa com você. Jesus gostava de estar num certo local. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. O lar de Lázaro, Marta e Maria era um lar especial. Eu fico imaginando o que tinha ali, mas quem eram eles? Você já parou para pensar quem eram esses três? Você não ouve falar dos pais de Marta, Lázaro e Maria? Porque provavelmente eles eram órfãos e Lázaro então assume a responsabilidade de sacerdote da família. No entanto, eles têm alguém mais com quem eles dividem este lar. É o tio Simão. Simão era tio deles. E como tio, Simão começa a se envolver com uma dos membros desta família. Deixa eu te explicar os detalhes desta casa. Lázaro, naturalmente, era um homem equilibrado, alegre e bastante devoto. Marta, ela entendia que devia mostrar amor e cuidado para com as pessoas através das atitudes. Então, Marta estava sempre envolvida com o trabalho da casa. Maria, no entanto, sabia encantar. Eu imagino que se fosse para escolher alguém para ser recepcionista da igreja, seria Maria. Ela era engraçada, alegre, ela era muito bonita. E ela tentando encantar, tentando manter aquele temperamento mais extrovertido, Marta, no entanto, era mais recatada. Maria era uma mulher bastante alegre. Alguém colocou os olhos nela, era o tio Simão. E o tio Simão começou a aproximar-se de Maria de forma indevida. E foi ele a primeira pessoa que, ao avançar os limites que se deve ter numa vida, levou Maria ao pecado. Maria guardava aquela angústia em seu coração. Ela não tinha coragem de dizer para nenhuma pessoa. E, no entanto, ela continuava a sorrir na igreja enquanto o seu coração se mantinha doído e machucado. De repente, as atitudes que ela foi aprendendo com aquele membro de sua família começaram a aparecer aqui e acolá com uma atitude com uma pessoa ou outra. Nós temos que ficar observando que quando nós temos uma pessoa que está sendo abusada ou que foi abusada ou que está participando de algum abuso físico, essa pessoa tem um comportamento externo característico e Maria também tinha. Daqui a pouco ela começou a se tornar mais fácil, ela pensava, eu não tenho valor mesmo. Uma pessoa abusada sempre pensa que não tem valor. E ali estava Maria naquele tipo de situação terrível. Daqui a pouco se ouviu entre as pessoas, cuidado com Maria. Não deixe suas filhas andar com Maria, ela tem um jeito meio estranho. Não permita que seus filhos cheguem ali. Maria percebeu que ela estava falada. E daqui a pouco ela chegou e caiu nos braços de um, no braço de outro, no braço de outro. Como isso acontece? Deixa eu te explicar uma situação. Quando um pai e uma mãe sabem que algo é errado, mas por amor, ouça o que eu vou te falar, ao filho, ele cede o que é errado, está ensinando ao filho que quando crescer, ele também tem que ceder quando ele entender que ama alguém. Quando ele achar que ama alguém, ele vai ceder. Aquela criança que viu que os pais cederam que era errado, quando ela era criança, porque o amava, vai ceder quando crescer, quando encontrar alguém que ele acha que o ama. Compreendeu isso? E Maria, ela começou a ceder aqui e acolá. Daqui a pouco ela começou a ficar conhecida como alguém de vida fácil. E ela resolveu mudar de vida.
Maria resolveu mudar de vida e saiu dali e falou, eu vou começar uma vida nova num outro lugar. E ela foi para Magdala. E lá em Magdala ela pensou, eu posso encontrar um trabalho especial. E tentou o trabalho, mas ela percebeu que num dia ela já não tinha mais condição de se alimentar e pensou, tem mais cordeiros de onde estavam vindo aqueles que eu levava para pedir perdão, mas eu vou ceder só hoje, depois eu encontro o trabalho. E ela cedeu uma vez, eu imagino ela cedendo a segunda, a terceira, daqui a pouco ela ficou sendo conhecida como Maria aquela de Magdala, Maria aquela lá em Magdala, Maria Magdalena. Consegue entender? E Maria então entrou numa vida miserável, numa vida muito triste, longe de sua família, longe das pessoas que amava. Um dia, ela ouviu falar de um galileu que passava por aqueles lugares e que amava muito pessoas perdidas, párias da sociedade, gente em quem não se tinha algum tipo de cuidado ou que eram considerados as misérias do planeta Terra. E ela ouviu falar daquilo, mas a convite de um homem especial, preste atenção no que eu vou te falar, a convite de um que disse, olha, eu vou, quem sabe prometeu o casamento para ela, quem sabe disse que ia tirá-la daquele lugar, e ela foi, e era uma armadilha. Alguém puxou Maria no meio de todo aquele povo e jogou nos pés do Galileu. E ela olhava para ele e pensava, este Galileu, que quantas vezes eu ouvi falar que é gente muito boa, não vai poder me perdoar. A palavra diz que 7 demônios havia no corpo de Maria. O que são 7 demônios? Você já parou para pensar por que agimos como agimos? Vocês sabiam que existe demônio da prostituição? Demônio que leva uma pessoa a cometer os atos próprios daquele demônio? Demônio da mentira, demônio da prostituição, demônio do roubo, demônio da fofoca, demônio, olha esse daqui que eu vou falar para vocês, que faz com que a pessoa se ache o menor de todos, que consiga sempre dizer, não consigo, não posso, não vai dar certo. Vocês sabiam disso? Do pessimismo. Isso é muito terrível. E nós temos que saber distinguir, como disse em Ezequiel 44, distinguir entre o certo e o errado. Temos que saber observar quais são as nossas atitudes. E lá estava Maria nessa situação. Mas naquela última vez que ela encontra o Galileu diz uma frase para ela. Ao descer no chão e escrever no chão os pecados das pessoas que estavam com pedras para apedrejá-la, porque afinal Maria já tinha sido perdoada tantas vezes. Mas desta vez o Senhor Deus diz, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, não ficou ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Eu imagino Maria voltando para casa agora. Agora ela não tem vergonha de ficar no seu lar com sua família. Ela não tem vergonha de permanecer na sua casa, porque agora ela tinha encontrado uma renovação de vida. E o estudo de hoje diz que ela recebeu o caráter do Senhor. Diz que ela recebeu uma natureza divina. Foi o que nós lemos nessa madrugada. E com esse tipo de situação, ela voltando para sua casa, ela agora recebe Jesus no seu próprio lar. Fica imaginando que coisa linda, o Senhor Jesus em casa, ouvindo ali, falando, e eles ouvindo as mensagens do próprio Jesus. Vocês podem imaginar que chance tremenda é essa? De ter alguém na nossa casa como visita, o Senhor Jesus Cristo, mas não somente como visita, alguém que gostava de estar em nossa casa. Por que Jesus gostava de estar naquela casa? Você sabe explicar por quê? Porque aquelas pessoas lhe proporcionavam paz e descanso. Eram pessoas sem afetação, eram pecadores, mas pecadores que haviam compreendido como viver uma vida diante do Senhor dos Exércitos, em busca dele e segurando em sua mão. Eu preciso contar uma coisa. Ela vem Maria em direção a Betânia. Presta atenção agora. E quando ela vem descendo em direção a Betânia, com o coração cheio, alegre, dizendo, eu não me importo, ainda que as pessoas falem, porque vocês sabem, né? Maria foi perdoada, mas as pessoas não perdoaram Maria. As pessoas não se importaram que ela fosse uma nova criatura, ficavam lembrando do seu passado. Lembra que eu comentei ontem que pessoas que ouviram falar que fulano pecou há 30 anos atrás, ela continua mantendo aquele estigma a respeito da pessoa, o que é muito triste. E não foi diferente com Maria, né? O coração humano ruim, pecado pode sair de uma pessoa e às vezes não sai do coração
dos outros que viram ou ouviram falar que a pessoa pecou. E Maria vem descendo. Quando ela vem descendo, ela ouve alguém gritando assim: imundo, imundo, imundo. E eu imagino que ela falou: eu conheço essa voz. De quem era a voz? Era de Simão, o tio Simão. E eu posso imaginar que Maria, ali com o coração, deve ter dito: aí está a consequência do que você fez comigo. Olha, aí está a consequência. Mas passou por aquela estrada também alguém que não consegue ouvir falar. Olha só. Alguém gritando por socorro sem poder ajudar. Jesus passou por ali e curou a Simão, que estava leproso. E Simão não era uma pessoa qualquer. Simão era um dos grandes fariseus da época. Um homem muito conhecido. Quem era ele? Se você parar para pensar, depois isso aí é Maria quando ela estava... quando ela era prostituta, tá? Avante. E aí, olha só a situação. Lembra dessa situação? Estão lembrados? E Jesus passa e cura o Simão leproso, tá bem? Ali está Simão que o Senhor Deus cura. Jesus cura, independente se a pessoa merece ou não. Havia uma razão para isso. E lá Jesus vai e a vida passa por algum tempo. Mas Simão, como bom fariseu, não podia ser curado sem querer pagar aquilo que tinha lhe sido feito. E então ele resolve fazer um banquete em homenagem àquele homem que o curou. Aquele homem que tinha ressuscitado seu sobrinho. Aquele homem que tinha feito tantas... Na verdade, ele queria o sobrinho junto. Porque, na verdade, aquele seria o jantar do ano. Imagine um jantar sendo oferecido para Jesus e Lázaro estando junto e a grande sociedade dali daquela região chamou. Olha só a cena. E lá se foram. Presta atenção. O episódio ocorreu na casa de Simão. Simão era o fariseu a quem Jesus havia curado da terrível enfermidade da lepra. Então veja o banquete na casa de Simão. Deixa eu comentar um detalhe com você. Vocês sabem como é que eram os banquetes daquela época? Eram comidas que às vezes eram oferecidas com as portas abertas, de forma pública, para que alguma pessoa pudesse entrar. Mas o convidado, quanto mais honrado fosse, era recebido na porta, presta atenção, ele deixava a sandália e o chinelo na porta, o que quer que cobrisse seus pés, e entrava descalço, porque as ruas eram muito empoeiradas e eles vinham cansados da viagem. E então eles se sentavam ou se deitavam em tipo de vãs ao redor da mesa, e alguém vinha, um servo vinha e lavava-lhe os pés, enquanto estavam sentados e comendo. Alguém lavava os pés empoeirados e descansava aquele pé da viagem. E enxugava os pés de maneira que aquela pessoa, quanto mais honrada, iria se sentir mais querida, mais cuidada. Por isso é que Jesus estava com os pés para fora do divã aonde estava para comer. Ele e mais uma série de outras pessoas. Entendeu isso agora? Compreendeu? Lázaro tinha sido convidado. Eu imagino que Maria deve ter sido convidada, mas muito a contragosto. Porque Maria era a pessoa que Simão olhava e se lembrava do quê? E que ninguém sabia. Era mais fácil aceitar que Maria era uma pecadora devassa, mas não que tinha sido tocada por seu tio Simão. Marta, no entanto, deve ter sido chamada para ajudar a fazer a comida. Com ela ficava essa parte importante e ela fazia com muito gosto. Agora imagine a cena. No meio do momento em que Jesus está sentado com dois homens do seu lado direito e esquerdo. Eu queria que você lembrasse da cruz. Lembra da cruz onde Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado com quem mesmo? Dois ladrões. Um ladrão ruim e o outro bom. Que interessante isso, né? Ladrão bom. Agora Jesus está sentado ali na casa de Simão. Quem está do seu lado direito e esquerdo? Faça um paralelo agora. Quem está? Simão e quem mais? Olha só, prestem atenção nisso. Não é interessante? Sim ou não? Isso não te faz pensar? Jesus estava ali sentado com duas pessoas do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Me faz pensar na cruz e nas pessoas que estavam ao redor da cruz.
Os dois pecadores, só que um achava que não tinha impressão de que Jesus fosse quem era. E Jesus está ali comendo. E vocês sabem que não é como agora, que a gente senta e coloca o pé no chão. Naquela época se deitava no divã e os pés para fora. Agora deixa eu comentar um detalhe com você. Lá vem Maria furtivamente no meio das pessoas, pensando que não seria vista. Porque esse era um costume comum entre as pessoas, de que alguém lavasse o pé do mais honrado. Por isso Maria foi, não com água, com suas próprias lágrimas, levando um vidro de nardo puro dentro de um frasco de alabastro. Sabia? A pedra chamava-se alabastro e eu fui atrás para procurar saber, para que você veja como era este alabastro, tá? Ela estava ali e o interessante é que não somente ela foi fazer massagem no pé de Jesus, e ela talvez não tivesse toalha alguma porque tinha que pedir para o dono da casa, ela resolveu secar os cabelos de Jesus com os cabelos. E a massagem que ela fazia não era só com as mãos, era beijando os pés do Senhor. Aquele que tinha tirado ela de uma vida tão terrível, tinha dado para ela o prazer de se sentir perdoada, de se sentir salva, de se sentir restaurada. Imagine a cena, ela pensava, ninguém está vendo, eu vou quebrar isso daqui, eu vou fazer esse ato, eu não preciso nem de água, é o perfume mais caro que eu... Imagine, dava o salário de um ano inteiro, 300 e tantos dias de trabalho, era o valor daquele único vasinho, cheio de nardo puro. Dê uma observada, isso é alabastro, é uma pedra que quando polida, qualquer tipo de luz é refletida nela, e de dentro dela a luz sai. Olha que coisa linda essa pedra. O vasinho provavelmente era como este que você está vendo aí, tá bem? Não este primeiro, que é um vaso de alabastro mais parecido com o que eu gosto, né? E o segundo é parecido com o que se imagina que Maria levou naquele dia, escondido entre suas coisas, para o momento em que ela deveria mexer nos pés de Jesus. Mas interessante é que o livro Desejado de Todas as Nações diz que o Espírito Santo tinha dado essa sugestão para Maria. Foi o Espírito Santo que tinha dito, Maria, pega o nardo e vai até os pés de Jesus e unja os pés dele. Pode imaginar uma coisa dessa? E o que é nardo? Vocês sabiam que nardo é um óleo que se tira dessa plantinha aí? Olha que linda esta flor. Esta é o nardo puro. Nardo puro é um óleo extraído desse tipo de flor. Uma flor raríssima. Esse é um perfume ainda muito caro, que quase não se encontra. Ele é base, o óleo de nardo é base para perfumes extremamente preciosos, muito cheirosos. E foi o nardo puro, caríssimo. Um ano inteiro de trabalho de alguém que tinha sido colocado aos pés de Jesus. Enquanto Jesus está vendo o ato de Maria, que não era uma atitude incomum, perceberam que não era uma atitude incomum? O mais servo da casa teria que lavar os pés do mais nobre. Entenderam isso ou não? Que aquela era uma atitude comum. Por que Simão não tinha mandado ungir o pé de Jesus? Por que ele não tinha pedido que fosse lavado o pé de Jesus, feito massagem no pé de Jesus? Por que não? Eu quero que vocês pensem. Qual era a razão dele? Ele não achava que Jesus era tão importante assim. Perfeito, filha. E mais, ele queria exibir Jesus, mas ele não estava interessado em homenagear Jesus. Ele não estava interessado com absolutamente nada. Só que tinha alguém mais ali que não estava interessado em homenagear Jesus. Judas, aquele que se achava melhor que os outros discípulos, e não somente isso, ele achava que ele, além de mais inteligente e capaz, o melhor de todos que estivesse, sabia, inclusive, direcionar a vida de Jesus. Como assim? Ele pega e olha para a situação e diz assim, vocês sabem que às vezes uma frase nossa pode trazer para as pessoas um sentimento muito ruim? Vira para as pessoas e dizem, isso daí poderia ter sido vendido, diz que murmurando, e dado este valor aos pobres.
Os pobres não veriam um tostão, porque Judas era ladrão. Sim ou não? Ele era o que cuidava da bolsa, dos parcos recursos que os discípulos tinham, e dali ele tirava um tanto que tinha sido destinado aos pobres, que tinha sido ganho para ajudar as outras pessoas. E ele então tirava dele porque ele se remunerava, achando que fazia muito pela coisa de Deus. E podia então tirar um pouco daquilo. Ele acalmava a consciência, achando: eu faço tanto, eu trabalho tanto. Coitada da pessoa que está trabalhando bastante e acha que é bom mesmo por estar trabalhando bastante. Coitada dessa pessoa. Cai nesse problema, né? E Satanás, ele sabe misturar os sentimentos errados. Judas era cheio de cobiça, e cobiça corroeu a vida toda, tomou conta dele inteiro, que ele não se importava de roubar. Jesus sabia que ele era ladrão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sabia ou não? Se vocês soubessem, tivessem certeza que alguém era ladrão, vocês dariam o trabalho de tesoureiro para essa pessoa? Não. E por que Jesus deu? Jesus sempre nos dá, abre seu ouvido aí, bem grandão agora. Jesus sempre nos dá o emprego no qual nós seremos mais provados. Ouviu? Ouviu ou não? Sim. Então pense sobre isso. E lá estava Judas tendo a chance de não roubar. Porque como é que ele teria a chance? Se ele estivesse envolvido com aquela situação, com aquela a razão do seu problema. Mas o que ele fazia? Sempre ele arrumava um jeito de tirar algum valor daquela bolsa. Que situação terrível. E Judas então começou a dizer isso para as outras pessoas. E quando ele estava dizendo isso ali entre os que estavam com ele, ele começou a semear no coração dos outros o que estava no seu próprio. Foi ou não foi? Senhores, que coisa terrível que é o falatório. Que coisa terrível quando abrimos a boca sem o poder do Senhor, né? Para destruir uma situação, um ambiente, uma comemoração. E então, o Senhor Jesus viu que quando se começou a falar aquilo, Maria ouviu aquele comentário, né? Poderia ter sido vendido, isso é um desperdício, isso é um desperdício. E ela ficou aflita e envergonhada, porque ela achou que ia fazer aquilo sem que ninguém visse. E ficou envergonhada. Agora deixa eu comentar uma coisa. Se Maria fosse uma pessoa importante, vocês acham que alguém tinha comentado isso? Podia até ser que Judas, porque vocês sabem que a ignorância ela é atrevida, sim ou não? O pecado é atrevido e Judas podia ter feito isso. Mas se Maria fosse uma mulher importante, as pessoas iam pensar duas vezes antes de agir assim com ela. Mas como ela era uma ninguém, era a pecadora, sim ou não? Aí o que eles fizeram? Te assusta agora? Vamos falar mesmo. Que coisa, desperdício, que atitude é essa? E quando Jesus viu que ela estava aflita, gente, eu vou comentar uma coisa com vocês. É isso que me impressiona no meu Jesus. Viu que ela estava embaraçada e aflita e foi defendê-la. Ai, como eu gosto disso em Jesus. Ela estava embaraçada e aflita. Olha só. Sabia que nesse ato de serviço exprimiria gratidão pelo perdão de seus pecados e acalmou-lhe o espírito. Erguendo a voz acima dos murmúrios da crítica, disse... Eu estou no parágrafo que começa: Maria ouviu as palavras de crítica, tá bom? Maria ouviu as palavras de crítica. Estou no meio do parágrafo. Olha aqui, ó. Erguendo a voz acima dos murmúrios da crítica, disse: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Agora olhe para cá. Vocês sabem, né? José de Arimateia e Nicodemos fizeram uma grande obra para Jesus, mas depois que ele estava morto. As mulheres levaram o unguento para ungir Jesus e nem foi usado. Lembra disso? Era um grande ato, mas não foi usado. Quantos tentaram fazer alguma coisa depois que a pessoa não podia mais ouvir? Vocês já perceberam como falamos tão bem de pessoas depois que elas morrem? Shakespeare tem uma frase interessante que ele diz assim: até nas flores se nota a diferença da sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. E é verdade mesmo, não é?
Não é assim? Pessoas levam uma multidão de flores quando está morto. Posso dizer uma coisa a vocês? Quando eu morrer, não me traga uma. Você só vai gastar dinheiro. Gaste o dinheiro com você mesmo. Vai comer uma coisa gostosa. Não gaste dinheiro com flor para pôr em mim, nem caixão bom. Compre o caixão mais barato que tiver. Por quê? Eu morri. Que diferença vai fazer? Me responda. Nada. Se quiser me dar o dinheiro do caixão enquanto eu estou viva, eu vou achar bom. Sabia? Oh, beleza. Por quê? Porque eu posso gastar, posso fazer alguma coisa, posso ir atrás. Gente, por que nós somos assim? Maria fez enquanto Jesus estava vivo, enquanto ele podia sentir alguma coisa. E eu fiquei tão impressionada da lição que o Senhor Deus traz aqui sobre essa atitude, dizendo que ele se sente bem quando lhe agradecemos, que ele quer que lhe agradeçamos. Você leu isto? Que Jesus se sente com o coração amaciado. Olha que coisa linda. Quando então o filho vai até ele e diz: obrigada, Senhor, e quer lhe fazer atos de bondade. Como podemos fazer atos de bondade para Jesus? O que quer que fizeres a um destes meus pequeninos, a mim o fazeis. Olha que coisa tremenda. E enquanto estavam ali, naquele momento, o Senhor lança um olhar para Judas. Foi ou não foi? E no olhar que Jesus lançou para Judas, tinha acabado de explicar para as pessoas a atitude de Maria, e no olhar que lançou para Judas, Judas então viu que Jesus tinha lido toda a sua hipocrisia. Quer que eu leia para você esse parágrafo? Eu achei seríssimo. O parágrafo começa assim: o olhar que Jesus lhe lançou, no entanto. Olha, ache comigo esse parágrafo e leia. O olhar que Jesus lhe lançou, no entanto, convenceu a Judas de que o Salvador lhe penetrara a hipocrisia e leira seu baixo, desprezível caráter. Irmãos, olha que coisa tremenda. Avante. E louvando Maria, tão severamente reprovada, Cristo repreendera Judas. Antes disso, o Salvador nunca lhe fizera uma censura direta. Agora, a reprimenda irritou-lhe o coração. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês se lembram que eu disse a vocês que repreende um tolo e ele vai se tornar seu inimigo. Repreenda um sábio e ele vai se tornar mais sábio ainda. Sim ou não? Não é isso? Aí deixa eu dizer, Jesus não repreendeu só Judas naquela noite. Por que Judas ficou tão bravo? Porque ele era tolo. Olha o que o pecado faz com a pessoa, né? Decidiu vingar-se da ceia. Pode colocar agora a imagem. Da ceia saiu diretamente para o palácio. Foi ou não foi? Olha lá, presta atenção. Do sumo sacerdote, onde encontrou reunido o conselho e ofereceu-se para entregar Jesus nas mãos. Eita! Os sacerdotes se regozijaram. Porque ele estava lá reclamando do dinheiro que tinha sido gasto, os 300 denários que ele falou. Isso aí podia ter sido vendido por 300 denários e dado aos pobres. E agora ele ganha 30 moedinhas para atrair Jesus. Vocês não acham interessante isso? Façam um paralelo aí na cabeça de vocês. E recebeu. Eu sempre fiquei imaginando como era o rosto de Judas. Vocês sabiam? Porque vocês sabem que o pecado, ele marca o rosto da pessoa? Sim ou não? Olha o que eu gostaria de comentar com vocês. Dizem que até os 40 anos nós temos o rosto que Deus deu. A partir dos 40 nós temos o rosto que merecemos. Daquilo que fizemos com o nosso corpo, daquilo que fizemos na vida. O pecado marca pessoas com rosto amargo, com rosto cansado, com pessoas chateadas, desconfiadas. As pessoas, elas acabam ficando com o rosto do seu pecado. Como era o rosto de Judas? Vocês têm ideia? E eu fiquei imaginando e pensando como era Judas. E eu fui buscar um retrato de Judas. E eu me impressionei como as pessoas imaginam que ele era. Por favor, dá uma olhadinha que ideia que as pessoas têm a respeito de Judas. Vocês podem imaginar, dizem que ele era horroroso, feio. O Sr. White diz, no entanto, que ele era alto, o mais bonito de todos os discípulos, né? Diz que ele era alto, grande, constituição permanente, grandão, e que ele então possuía um rosto de pecado, mas o seu corpo, a sua aparência, dava a impressão que era o mais nobre de entre todos os discípulos. Vocês sabiam? É isso que ela comenta. Ela disse que se nós tivéssemos hoje que escolher por aparência, Judas seria chamado rapidamente, né? Mas olha... Oi, querida. Ativava a afeição dos discípulos.
Cativava a afeição. As pessoas amavam ouvir. Ai, quero ouvir Judas, né? Que coisa, né? Mas olha ali como as pessoas imaginam Judas. Dá uma olhada. Aquele rosto, aquele olhar, aquela maneira. E eu fico imaginando que coisa tenebrosa, né? Que coisa horrível. Ainda bem que não se parece com ninguém que conhecemos. Irmãos, mas nós temos alguma atitude igual a dele? Se não de Judas, olha a atitude de Simão. Simão estava sentado ali e eu fico imaginando o momento em que eles estão comendo. Olha lá, vocês estão vendo 2 homens ali atrás, olhando a cena, vocês estão percebendo? Olha, tá vendo? Tem 2 comendo e 2 ali olhando a cena. Vocês estão vendo? Um de mais com barba. Eu fico imaginando que tentaram retratar Judas e tentaram retratar ali Simão. Imagina eles observando aquela cena. E Simão, que era mais velho, né, mais inteligente, a idade tinha dado para ele alguma experiência. Eu imagino ele olhando tudo aquilo, vendo o pessoal falar. E ele tinha sido influenciado pelas palavras de Judas. Aí ele pega e fala, ai, que eu fiz? Quem que eu chamei para esse banquete? Estraguei o meu banquete. Se ele fosse profeta mesmo, ele sabia quem é esta que está lhe lavando os pés. Porque ela é pecadora. Quem tinha levado ela ao pecado? Ele mesmo. E Jesus acaba de falar com Judas e volta-se para Simão e diz, Simão, preciso falar com você. E eu imagino que um frio deu no estômago de Simão e agora ele vai me expor. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz essas coisas, sabia? Não é assim que Jesus age. E Jesus vira, Simão, havia um homem que tinha 2 pessoas que deviam a ele. Um devia 50, outro devia 500. Os 2 foram perdoados. Quem você acha que mais gratidão tinha? Ele disse, eu imagino que era, né? Obviamente. Quem devia 500. Ele disse, pois é. Pois é, Simão. E eu imagino a cena. Deixa eu comentar uma coisa com você. Judas entendeu a história. Simão entendeu a história. Maria entendeu a história. Você entendeu a história? Quem mais devia? Quem mais deve? Né? Irmãos, nós não sabemos o valor de Cristo. Nós não sabemos o valor para lhe oferecer o que deve ser oferecido. Mas também não sabemos o valor de uma alma. Para ajudá-la e correr atrás e trabalhar para que alguém possa ser salvo de sua própria condição. A palavra de Deus diz que aquela mulher de quem foi tirado 7 demônios, aquela mulher que havia feito do seu corpo uma morada de demônios e de sua mente cheia de confusão, que Jesus sabe qual é a circunstância que leva alguém ao pecado, isso também me encheu o coração de esperança, é ou não é? Diz que ele entende a circunstância que leva alguém ao pecado e ele trata, por isso, ele trata cada um de uma forma. Ele sabe o que foi que tinha levado Maria ao pecado, a vida que ela levava. Habitação de demônios, diz aqui. E, no entanto, as pessoas agora se permitem estar cheias de demônios pensando em alguém que já tinha sido perdoado. Irmãos, que coisa linda a mensagem que termina este comentário de hoje. Dá uma olhadinha, põe no último lá, por favor. O último, Jesus, virando-se para a mulher, falou a Simão. Virando-se para a mulher, falou a Simão. Presta atenção. Está vendo esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Olha o que Jesus diz para Simão. Por que você não fez isso comigo, meu filho? Ele estava querendo dizer, você não tem o reconhecimento, nem a meu respeito, nem a respeito dela. Você não sabe. Você é um fariseu que não entende as coisas que se passam ao seu redor. Olha lá. Mas ela lavou-me os pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Quando entrei, você não me deu o beijo da paz. Ela, porém, que entrou aqui, não parou de beijar-me o quê? Os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Ela ungiu-me com perfume. Vocês sabiam que esse era um outro ato, um outro costume que o servo fazia? Toda vez que ia chegar um homem muito poderoso, um convidado muito poderoso, corria lavar-lhe os pés, enxugar, bem enxugado, fazer massagem, e também vinha e ungia a cabeça com um pouquinho de óleo e saía. Não era um costume à toa, era assim mesmo, se ungia a cabeça do convidado mais rico com óleo.
Entenderam por que Maria fez isso? Compreenderam? Interessante, não é? É muito interessante. No entanto, enxugar o cabelo, enxugar os pés com o cabelo, também era uma atitude de prostitutas. Sabiam? Elas faziam isso. Elas, com os homens a quem elas estivessem fazendo os seus atos de pecado, elas enxugavam o cabelo, os pés com o cabelo. Por isso, algumas pessoas pensam de forma sacrílega e horrível e tenebrosa que Jesus e Maria tinham algum caso entre eles. Terrível, né? O que na verdade não era. Tá bem? Então nós temos que pensar sobre esta situação. Olha como é que termina o livro desejado de todas as nações. A pessoa que a ele se volve em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da acusação e da contenda das línguas. Amém, senhores? Avante. Nenhum homem ou anjo mau pode incriminar estas almas. Cristo as liga à sua própria natureza humano-divina. Amém, senhores? Avante. Acham-se ao lado daquele que tomou sobre si os pecados, na luz que procede do trono divino. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, senhores? Louvado seja o nome de Deus. Vem cá, Rebequinha. Que Deus tão bom que pode cuidar da nossa vida. Vamos entender uma coisa? Olha para cá. Como é importante ter discernimento de Deus para entender as situações, não é? Não é importante? Como é importante também, pela graça e pelo poder de Jesus, saber este momento especial e entender as pessoas que nós temos e que recebemos em nossa casa. Oi, filhinha. Oi, meu amor. Ó. E Maria tinha sido, então, uma das pessoas que tinha feito o que era certo dentro do lar de Simão, dentro daquele momento do banquete. No entanto, era considerada a maior pecadora. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, ao nos conhecer, porque Jesus nos conhece, sabe as circunstâncias de nossa vida e por que vivemos da forma... Não, filhinha, não faz isso não. Sabe por que é que vivemos da forma como vivemos e o que tem nos levado a pecar? Ele, que sabe todas as coisas, é capaz de nos perdoar. Jesus nos perdoa? Sim? É, né? Está arrumando para a mamãe, né? Vamos orar? Vamos. Que oportunidade o Senhor nos tem dado de fazer parte do teu trabalho e muitas vezes de forma indigna, como Judas, temos trabalhado e pensado que somos bons, que temos algum valor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Ajuda-nos para que estes demônios, Pai de amor, saiam de nós. Que nós não venhamos ter essas atitudes dos anjos maus. Não permita que os anjos maus fiquem em nossa vida, Senhor. Quantos de nós sofrendo por situações diversas, Pai, como Maria, Pai Santo, que tinha sido introduzida ou trazida para o pecado por causa de algum membro da família. Senhor, se alguém que está ouvindo agora passa por situação semelhante, ajuda essa pessoa a te encontrar, a encontrar teu filho, Senhor, para que consiga o mesmo alívio que Maria encontrou. Que não precisemos cair em pecados como Maria caiu, que não venhamos trazer, Pai de amor, para esse mundo uma angústia maior do que esse mundo já tem e que em nome de Jesus possamos encontrar no Senhor a solução para os nossos pecados. Organiza, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, a nossa história, a nossa vida, para o louvor do teu nome. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo em casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.